Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Viver Melhor, e hoje nós temos um convidado especial, assim como todos os outros. Hoje nós teremos o ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Paulo McDonald, e hoje ele veio com a ferramenta forte aí, hein? A palavra. Então ele vai responder tudo que a gente perguntar aqui, e hoje, né, a Ivana está um pouco diferente. Hoje, infelizmente, por motivo de saúde, a Ivana não pôde estar presente no nosso podcast, mas hoje nós temos nosso saudoso professor Emerson Fulgêncio. Seja bem-vindo. Agradeço muito, Ivana. Você sabe que eu não estou preparado e não quero estar preparado para estar no seu lugar, mas é uma honra estar nesse podcast, que eu acredito que vai ser um podcast muito importante para o projeto do podcast Viver Melhor. E recebendo a ilustre presença do Paulo McDonald, vamos fazer o melhor no Viver Melhor. E você, Paulo, seja muito bem-vindo e espero que você fique à vontade aí para ter esse bate-papo com a gente. Já fiquei impressionado com a estrutura, com o maquinário, com o pessoal, com as instalações. Eu não conhecia, então de parabéns. Muito obrigado. Me impressionou também a biblioteca aqui, pelos alguns títulos muito interessantes. Eu me sinto bem à vontade aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de eu vir aqui. Aqui a gente está no cantinho da nossa casa, né, Emerson? É verdade, aqui é um pouquinho da minha casa. Eu só lastimo a Ivana não está aqui, viu? Pena, mas na próxima ela estará. Eu estou brincando com ele. Meus cabelos. Eu estou brincando, tá? O Paulo, assim, a maioria das pessoas conhecem Paulo McDonald, prefeito. Sim. Só que a pergunta que eu quero fazer para você é: quem é o Paulo McDonald? Não prefeito, como pessoa, como ser humano. Então eu gostaria que você contasse a sua história para gente. Eu sou fruto das condições em que eu fui criado, da minha origem. Eu vim de Santa Catarina, de uma região de imigração italiana. Meus 4 avós eram italianos. Até uma curiosidade, por que McDonald? Porque o pai da minha mãe se chamava Giuseppe Caruso McDonald. E o sobrenome dele era Caruso McDonald. A minha mãe é Adriana Caruso McDonald. Então muita gente acha que é nome de fantasia, não é. É o meu nome de família. E eu até os 5 anos vivi em Uruçanga, uma cidade pequena, de, como eu disse, imigração italiana. Meu avô fez uma fábrica de vinho. E quando eu estava com 5 anos, o meu pai achou que as condições de educação em Uruçanga não eram as adequadas para a família dele. Migrou para Curitiba. Eu vim para Curitiba com 5, saí de lá com 25. Eu fiz grupo escolar Júlia Vanderlei, que até uma curiosidade, com 8, 9 anos eu fui orador do grupo. E todo sábado tinha uma formatura, os paizinhos, as crianças faziam apresentações e a gente declamava. E eu aprendi a declamar com 8, 9 anos. Daí, com 11 anos, fui para o Colégio Militar de Curitiba, fiquei lá até os 18. E nesse Colégio Militar, eu fui presidente da Sociedade Literária, presidente do Grêmio Estudantil, fui membro da equipe de natação. Durante 5 anos, eu estive sempre entre os 3 melhores da minha turma, sem nenhuma falta, nenhum atraso. Você sabe o que é isso para um adolescente, uma fase difícil. Sim. Saí dali e fiz 2 vestibulares. Fiz de Ciências Sociais, na Universidade Federal do Paraná, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Tinha 11 cursos, um era Ciências Sociais. Depois fiz Engenharia, também na Federal do Paraná. Eu cursava Engenharia de manhã e Ciências Sociais de tarde. Parece muito, né? Mas eu gostava muito. Nessa faculdade de filosofia, fui presidente do Centro de Estudos de Ciências Sociais, fui presidente do Diretório Acadêmico Rocha Pombo do Paraná, que congregava os 11 cursos. Na engenharia, eu fui representante da engenharia no Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná, que é bastante. Também já fui vinha se preparando já. Fui representante do Paraná na UNE, em 68, a organização do Congresso Nacional da UNE, União Nacional dos Estudantes. O estudante hoje nem conhece muito mais isso, né? Fui presidente ainda, eu estava no 2º ano de engenharia. Fui presidente desses diretórios e tal, e fiz
terminei a sociologia, ciências sociais, terminei a engenharia. Eu vim para Foz, peguei um mapa do Paraná, estava escolhendo um lugar para abrir uma firma de engenharia. Eu era engenheiro. E chegou o Clóvis Manuel Pena, que foi presidente do diretório de veterinária quando eu era da filosofia, meu amigo. O que você está fazendo, Paulo? Foi jantar lá em casa, era véspera de 7 de setembro dos feriados. Clóvis, estou escolhendo um lugar para botar uma firma de engenharia. Você conhece Foz? Não. Vamos para lá? Eu estou saindo hoje às 11 horas. Clóvis, é lá no ponto, muito longe, cara. Eu quero mais perto. Então você tem que conhecer. Você tem que conhecer aquilo. Isso era 73, véspera de 7 de setembro. Você tem que conhecer aquilo. Vamos lá. Você não conhece as cataratas? Eu digo, não. Mas como é que você não conhece as cataratas? Você tem que ir lá. Avisei a Tuti, estou comprando passagem, estou indo lá para Foz do Iguaçu. Só vem. E vim. E vim. E cheguei aqui, cara, aconteceu um troço interessante. Me encantou a cidade. Fui para a Argentina, tinha que atravessar de balsa. O Paraguai estava começando o comércio. Cidade tinha Avenida Brasil asfaltada, o resto... A ponte tinha sido inaugurada uns 5, 6 anos antes. O asfalto daqui a Curitiba também era recente. Me encantou. Acho que era muita gente, tipo Itaipu, Ponte... Não, Itaipu não existia ainda. Não. Ainda não. Itaipu começou em 74, fim de 74. Imagina quantas pessoas vieram para construir. Vieram milhares. Não, você fica imaginando... De tudo quanto é jeito, né? E milhares. A cidade tinha 25, 30 mil habitantes, foi para 140 mil. Não tinha nem estrutura para isso. Não tinha. E eu com a firma de engenharia, até aconteceu uma coisa interessante. Pegou fogo no Hotel Foz do Iguaçu. Segundo andar destruído. E o dono era Serra Almeida, o meu pai trabalhava lá. E o vice-presidente, o Henrique, sabia que eu estava aqui, veio aqui, Paulo, você está com a firma de engenharia toda? Não tinha engenheiro, eu fui o terceiro engenheiro de Foz. Isso você estava com quantos anos? Estava com 24 para 25. 25 anos. Tinha 3 engenheiros, o doutor Tadeu Gardulinski, que foi veterano da Segunda Guerra Mundial, tinha o Francisco Buba e tinha eu. Depois chegou o Enéas, que foi meu colega de turma. Nós éramos os únicos engenheiros e começamos comecei a viver a vida de empreiteiro, de construtor. E aí o que eu fui conhecer realmente, o que eu idealizava, que eu achava que tudo que é empresário era explorador, que o dono da empresa explorava os peão e não sei o quê, e eu, de repente, eu tinha que trabalhar com aquilo. Aí você conheceu o que realmente era ser empresário. Aí eu vi como é que era. Daí eu vi o seguinte, tem gente boa e tem gente ruim. Aliás, em tudo que é lugar na vida. Sim. Tinha funcionário bom, funcionário ruim. E eu não podia tratar todo mundo igual. Impossível. Você tem o cara que chega na hora, que cumpre a obrigação, e tem outro que empurra com a barriga, faz serviço mal feito. Aí que eu entendi a importância da gestão. Se eu não me acordasse, a firma ia falir. Aliás, depois de 3, 4 anos, o meu pai veio... Eu estou entrando em muitos detalhes, você acha que é cansativo? Não, depois de 3, 4 anos, o meu pai veio para cá, que o meu pai era contador, tinha gestão. Foi na minha firma, olhou... Ficou uns 3, 4 dias olhando. Eu tinha, na época, quase 100 e poucos funcionários, viatura para lá, para cá, um monte de obra. Era uma loucura. Era uma loucura. Eu terminava de trabalhar sábado, 6 horas da noite. E o pai chegou, foi fazer um levantamento, me chamou. Eu fiz o levantamento, você deve o dobro do que você tem. Se você vender tudo que você tem, você não paga metade das dívidas. Eu digo, puxa vida. Estou trabalhando pra caramba. Mas eu tenho um monte de obra. Mas não adianta. Ele me disse, a obra não é a obra você fazer a obra. A obra tem que dar rentabilidade, senão como é que você vai comprar equipamento, como é que você vai ganhar gestão, como é que você vai pagar suas despesas pessoais, que era até difícil para isso, tinha fim de semana que eu não tinha dinheiro para o mercado. Pagava todo mundo e não sobrava o meu. Não tinha. Aí eu comecei a racionalizar e aí eu aprendi o que é gestão. E Paulo, não querendo te cortar, mas assim,
Aí você teve essa construção, eu vejo ele que ele já foi se preparando desde que era criança, né? Sim. Veio participando na adolescência Sim. também. E quando é que foi o start, assim, para você candidato a alguma coisa? Bom, eu fui presidente de Grêmio, fui presidente de diretório estudantil, E você almejava isso? Não. E quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar na engenharia. Eu tinha que trabalhar duro. Eu começava às 6, 7 horas da manhã e naquele tempo não tinha essas máquinas. Sabe como é que eu fazia orçamento? Com a Facite, você multiplicar por 132, você batia 2, mudava a casa para 3, 3 voltinhas, mudava a casa para 1. Eu passava trabalho do dia inteiro aí. Passava uma noite para fazer um orçamento. Para um cálculo, por exemplo, de um prédio, era uma loucura. Era uma loucura. E eu não tinha experiência, porque o meu tempo de estudante eu não fiz estágio. E a gente não tinha o acesso que nós temos hoje, porque se você tem alguma dúvida, eu pego o você vai lá e vai pesquisar, ver como que tem. E eu ia perguntar para quem? Para as dúvidas de engenharia. E aí, olha só uma curiosidade. Inventei de ser o precursor na cidade. Você me provocou, vou te contar uma. Peguei um mercado, supermercado Maringá dos amigos, e lá tinha para fazer na frente uma estrutura para suportar os transformadores. Eu nunca tinha feito uma laje. E tinha que calcular a laje, porque não tinha para quem recorrer. Eu calculei os pilares, calculei a laje, e foi o meu primeiro cálculo na vida. Calculei e daí fiquei em dúvida, será que eu errei alguma conta? Revi as contas, passei a noite estudando a ferragem, o concreto, o que era o concreto, como é que é o traço, a quantidade de água. Se você botar muita água, baixa a resistência, a quantidade de cimento, tive que estudar tudo. E fizemos a primeira laje, escoramos tudo e tal. E aí esperei 21 dias, hoje eu desformo com 7 dias. Na época, esperei os 21 dias para o concreto atingir toda a resistência. E aí o pessoal foi lá desformar. Eu vou assistir a desforma, meio desconfiado, digo, poxa, será que essa coisa vai aguentar? E os caras entraram embaixo, e ainda usava taquara sul, aquela taquara gosta de escoramento. Tiraram uma, outra, eu digo, para. Sai todo mundo. Deixa que eu tiro. Porque eu digo, se cair, é melhor que cair. Vou garantir logo isso aí. Não, melhor que cair em cima de mim do que cair nas pessoas. Você está louco? Deus o livre. Eu punha a primeira laje, eu, inseguro, eu nunca tinha feito. Aí comecei a tirar os escoramentos, as escoras. Aí parei e pensei, puxa vida, esses troços me matar. Eu tenho 25 anos, o que o meu pai vai pensar de mim? Na minha primeira obra como engenheiro, eu morro por burrice, por fazer errado. Eu disse, fulano, me traz uma corda. Você acredita que eu fiz isso? Amarrava uma corda na escora e eu de fora puxava. Se o engenheiro está assim, o que não vai acontecer depois? Aí o pessoal em volta dando risada. Vocês vão contar isso para os seus netos, seus vagabundos. Está lá até hoje, vai para quase 50 anos. E a laje está lá. Está igualzinha. A mais resistente. Igualzinha. Ouvi falar que é a laje mais grossa de Foz do Iguaçu. Mais forte, mais bem acabada. Mas aí foi assim. Então aqui, primeira vez eu não pensava em mexer com política. Eu trabalhava duro, tinha que trabalhar duro mesmo. Eu era engenheiro, eu tinha que cuidar de tudo, de compra, de contratação de pessoal, de fazer orçamento, de entregar. E tinha vezes que não tinha condução, eu saía 6, 7 horas com a carga de gente para entregar nas obras. Que a construção civil, a demanda de pessoal é muito grande. Exige. O pessoal, quando ele está com 200 funcionários. Eu tinha 100 e quase 200, é isso mesmo. E o troço foi... E eu fui aprendendo, fui vendo e tal. Nunca pensei em entrar em política. Essa questão da política, eu estava discutindo com o Laércio. Como eu tenho um pouquinho mais de história de Foz do Iguaçu, não tanto quanto o senhor, mas eu ouvi um comentário que quando houve o final do regime militar, que os prefeitos, né, escolhidos pelos militares terminaram, o senhor já participou de uma primeira reunião ali na época do Álvaro Nilma, do Percy Lima. Não procede essa história. Foi o Osiris Santos. Osiris Santos. Foi o prefeito aqui, um dos mais jovens do Brasil, e que ele entregou a prefeitura em 68, os militares deram o ato institucional, prorrogaram o mandato dele mais um ano.
E ele que fez o asfalto, os entendimentos, era um grande gentleman. Aliás, aprendi muito com ele. Sabe como é que eu aprendi com ele? Eu entrava num escritório, ia falar com um médico, no comércio. Por favor, me veja lá, eu quero 10 sacos de cimento, quero não sei o quê, não sei o quê. O Osíris entrava, bom dia, como é que está o cimento aí? Tem bastante? Diz que tem tanto que vocês até vendem. E brincava com a turma. Ia com a secretária, entrava no escritório, tinha a secretária na frente, mas você está linda com essa camiseta. E eu chegava lá, vim falar com o doutor tal. Já preparava o ambiente, né? Eu não tinha essa flexibilidade, eu era duro. O pessoal me chamava. Mas executivo. Aí o Osíris me ensinou essa coisa, tio. Tive o privilégio de almoçar, acho que 15 ou 20 dias antes do Osíris ser internado, né? Embarcar. Ainda no antigo Big. Então você conheceu? Conheci o Osíris. Era um cara extraordinário, admirável, inteligente, simpático. Mas me ensinou, eu uso isso até hoje. E a vida é muito mais agradável. Assim. Você é saudável. Eu brinco com criança, eu vejo. E é outra coisa, você viver assim é outra coisa. Onde eu vou, eu me dou bem com todo mundo. Eu aprendi que eu não sabia. Eu não era assim. Imagina, eu fiz colégio militar, que lá o negócio não é. Mas aí, aqui em Foz, eu comecei, e o Osíris foi candidato a prefeito. Eu acho que foi 78, 80, não me lembro o ano direito, candidato a prefeito. E eu abracei a campanha dele, fui fazer campanha junto com ele, andando na cidade, onde ele ia, eu ia. Larguei, paguei metade da despesa da campanha dele, que até eu já estava com condição bem melhor. Já estava fazendo lá de direito, sem medo, né? Não, já aqui, ó, era na hora. Eu já sabia quanto de ferro, concreto, com os cuidados, a molhar a laje, tudo, sabia tudo. E nós andamos juntos aí, e ele ficou em terceiro lugar. O Dobrandino ganhou com 19 mil, o Tércio com 12 e o Osíris com 11. Perdemos. Mas aí ele começou a me incomodar. Paulo, dali uns anos tinha eleição. É que essa do Dobrandino foi a primeira eleição, Foi né? a primeira depois do regime Álvaro militar. E o Percy, eles assumiram interinamente, né? Não, assumiu primeiro o VADES interinamente. Vade Benvenuti. Esse. Saiu o coronel, assumiu o VADES, daí depois o Percy, e daí veio. Mas aí o Osíris, Paulo, você tem que ser candidato a vereador, por que você não vai ser candidato? Osíris, eu tenho que trabalhar, você está vendo aí as coisas, tem que pagar as contas da tua campanha ainda. Não, mas você tem que ser, e, pô, veja. Em 88 eu saí candidato a vereador. Essa eleição do Dobrandino foi 85. Essa aqui, o Osíris. E antes era o coronel Clóvis Cunha Viana, que governou de 74 até 85, 84, 85. E aí eles me incomodou e sei e tal, então eu era presidente eu fui presidente da Associação de Desenvolvimento Educacional de Foz do Iguaçu, 7 escolas municipais, e eu era o presidente de cuidar e tal. Até fiz umas coisas interessantíssimas, como isso. Eu participava do ABC Futebol Clube, fui um dos fundadores da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, AF. Eu fiquei sabendo que tinha um time que era freguês do ABC, né? Na época do Tinha, Paulo, o Flamengo. Não sou eu que estou dizendo, né? O Paulo está É história. Fui presidente 5 anos, acho que ganhamos 4 vezes o campeonato. Era o Flamengo. Era a rivalidade Flamengo e ABC. Flamengo da Vila Holanda. É o Flamenguinho, né? Sim. Mas aí foi assim, daí eu comecei, né? Um vereador e aprendi muitíssimo, que eu fui vereador da oposição, e você sabe que a oposição é diferente. Tinha que fazer discurso todo dia, toda a sessão, tinha que defender as plataformas, e como eu era empreiteiro, construtor, eu tinha uma situação mais ou menos econômica, mas me batiam, que era uma coisa de louco, vinham para cima de mim. Até gente que depois ficou meu amigo. Mas foi ali que eu aprendi a me virar Saiu calejado dali, Saí né? calejado. Você acha que hoje tem oposição? Igual antigamente? Fraca.
tem alguns poucos, infelizmente, o sistema que o atual prefeito adotou foi de cooptar os vereadores. E o vereador, eu sei como é que é, oferece centenas de valores. O vereador, onde ele vai, tem gente cobrando. Você não tem que é isso, porque aquilo, porque eu emprego o meu filho. Então. E o prefeito usou isso e cooptou vários, cooptou uns 10. Infelizmente, que foi um erro grave dele. Grave porque a Câmara é fundamental, como parceiro, para trazer os problemas e ajudar a resolver os problemas. O vereador não é para levantar. É o que seria, né, normal dentro de uma instituição. O vereador não é, né, para né? levantar e ler uma indicação de não sei o quê para asfaltar tal rua. Ele tem que ir lá e ver como é que é, vai na Secretaria de Obras, vai no prefeito, lá o prefeito venha ver. Ele é um parceiro. Sim. Na gestão, aliás, a gestão é o poder executivo, legislativo e judiciário. Os três são responsáveis. Não é só o legislativo botar defeito e cobrar, tem que ajudar a resolver. O judiciário também, porque a responsabilidade são os três poderes da coisa andar uniformemente, harmonicamente e conseguir os resultados desejados pela sociedade. Aí, tanto o vereador quanto o prefeito, né? Parece que se instaurou uma cultura, né, de disputa entre os poderes, né? De botar defeito. Um fica entrando na esfera do outro, disputa e daí vira inimigo. E a lei virou uma compliqueira infernal, porque é um inferno. Aí você vem naquele assunto. Eu fui prefeito 8 anos, consegui conquistas extraordinárias. Vou dizer uma delas. Das 10 melhores escolas municipais do Brasil, Foz botou a primeira, a quarta e a oitava. Nenhuma outra cidade fez isso. Das 5 melhores do Paraná, da onde que eram? Nossa. As 5 de Foz. 5 de Foz. Não teve Curitiba, cidade de cultura, Londrina, cidade universitária, Maringá, Cascavel, foi tudo de Foz. Uma coisa extraordinária que nós conseguimos. Entendeu? Fiz o hospital municipal aqui, que aliás foi uma das decisões mais duras da minha vida. A Santa Casa falida, dívida de milhões, e o povo não tinha onde ir. E quebrando, estava ameaçando. A Helenice era secretária da Fazenda, recebeu várias vezes o da Santa Casa. Aqui, se não der dinheiro, nós fechamos a Santa Casa, nós vamos fechar. Puxa vida. Ameaçaram fechar o pronto-socorro. Você imagine. Uma criança cai e quebra um braço e não tem onde levar. Te atender numa cidade já de um porte grande. Grande, e não tinha. E aí eu disse, puxa vida, né? O que eu vou fazer? Um dia eu fui 6 horas da manhã na Santa Casa, da última olhada que eu estava para resolver fazer um hospital. Todo mundo dizia, você não é louco fazer um hospital? Vai quebrar a cidade, não tem dinheiro que chegue, não sei o quê. E eu fui lá na Santa Casa e vi. Eu já estava aguentando no dinheiro, né? As condições sub-humanas. Não tinha estrutura para ser um hospital. Estava péssimo. E eles, coitado, os caras que tocavam, o pessoal que tocava, não tinha dinheiro. Era um poço sem fundo, uma coisa que não tinha jeito. E aí eu resolvi fazer o hospital. Foi depois de ver e olhar e ver aquilo tudo. Fui na sala de observação, eu vi as condições, piso quebrado, fechadura que não funcionava, o banheiro ventilava para dentro da sala. Então o cara com problema estomacal lá era uma loucura. Os leitos, orçamento para arrumar 18 milhões, pagar as dívidas e fazer novo. Então eu digo, vou fazer um hospital. Olha, o que eu enfrentei de crítica. Mas como que você vai fazer um hospital? Vai quebrar a cidade, o município não aguenta. Mas o hospital é para ser tocado. Terciário. A saúde primária é o município, secundária, estado e município, e terciário, estado e união. E daí entrava um município junto. Eu vou fazer. Fizemos o Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Até o nome foi homenagem a um padre que foi um modelo para essa cidade. Ele sofreu um acidente, ficou paraplégico, não andava, a mão
problema. A família quis levar ele para a Alemanha. Assim, o que você vai fazer aqui desse jeito? Ele não foi, fez uma cirurgia, só que voltou porque o meu lugar é aqui. E ficou grande amigo meu. Ficou até o final, né? Até o final. O Paulo. Passamos por todas as perguntas já, agora falta aprofundar. Agora vamos aprofundar um pouquinho. Na verdade, essa pergunta, desculpa eu interferir, analisando essa primeira pergunta... Você queria saber quem sou eu, de onde eu vim, como é que eu cheguei até aqui, né? Exatamente. Ela constrói um histórico que dá para virar livro depois, viu? Vou falar com seus assessores. Aliás, eu estou pensando, eu vivi algumas situações de livro mesmo, que dá para escrever. Eu acredito essa do Legionário lá, ninguém acredita. Dá para lembrar do livro do Laércio. Não é do Laércio, é do Laércio, é um outro que foi entrevistado. Porque tem uma trajetória, tem uma linha do tempo que justifica muito o que o Paulo pode ser e será e almeja ser como o próximo prefeito de Foz. Então, acredito que tem uma coisa que a gente pode agora entrar nas perguntas. Se for, né? Se for, né? E aí que entra nessa pergunta que eu quero fazer para você. Exatamente. Faz a pergunta, Laércio. Se você vencer a eleição, você assume ou não assume? Desta vez. Porque assim... deixa eu te contar. E só para complementar, não ficou um ar de desperdício essa última eleição onde que você venceu, mas você não assumiu. Daí você teve que... Aí a cidade teve que fazer uma outra eleição para decidir quem é o prefeito. Sim. E aí lá vai um monte de dinheiro público para poder fazer uma nova eleição. Existiam duas causas que eles alegaram para me declarar improbidade, e que usaram como argumento para anular uma eleição. Veja, a eleição legítima que eu ganhei legitimamente, votaram 127 mil pessoas, eu fiz 60 e pouco mil votos. Mas olha só o que aconteceu. Na época, o motivo eram dois. Primeiro, o Ziraldo. Sim. Segundo, eu assinei uma homologação de um convênio com o Ministério do Turismo de R$200 mil, que era o terceiro festival do humor, que era propriedade do Ziraldo, ele que criou, ele que inventou e que divulgou a cidade no mundo, porque eram chargistas do mundo inteiro participando, mais de 500 charges. Então era o terceiro. E veio, olha, o Ministério do Turismo vai ajudar a financiar. Quando eu assinei o convênio. Aí contestaram como é que o Ziraldo recebe um dinheiro desse sem licitação, sem não sei o quê? Como é que vai tirar? O cara era dono do nome. O primeiro, o segundo, o terceiro. Ele era dono do nome. Como é que eu vou tirar dele? Você não tinha como registrar a patente. E eu não podia ter dado para ele sem licitação. Mas que licitação? Era o terceiro festival e ele era o dono da marca. Tanto que ele foi condenado a 2 anos de reclusão, que pegou dinheiro. Veja o absurdo da coisa. E eu também, porque assinei o convênio com o Ministério do Turismo. Isso foi um. Agora, a tragédia. Isso foi em 2005. Nós estamos em 2024, faz 19 anos. Sabe quando que deram por terminada essa ação? Quinta-feira passada, né, Lilis? Quinta-feira passada. O Ziraldo morreu na sexta. Ziraldo morreu na sexta. Mas olha que loucura, que trem, que loucura, que troço absurdo. Agora você acha que você tem uma causa dessa, que você não fez nada. Você vai, não vou ser candidato porque a minha eleição vai ser anulada? Pelo amor de Deus, Até porque você acreditava que você ia assumir. Mas com toda certeza. E outro assunto. Tinha o meu secretário do planejamento, que era advogado, foi vereador, foi prefeito e era secretário do planejamento. Manda um ofício para o departamento de compras pedindo para contratar uma pessoa, uma empresa, alguém para acompanhar os projetos em Brasília. Aí o departamento de compras, quando ele falou até o valor, 5 mil por mês, dava 60 mil. A lei, agora mudou, graças a Deus. A lei dizia que menos de 80 mil pode ser feito carta convite. Mais de 80 mil, licitação. Deu menos de 80, o departamento de compra fez carta convite. E contratou essa senhora, essa Regina, essa microempresa, que captou
192 milhões e 800 mil comprovado de projeto, porque ela entendia disso e ficava fim de semana, ligava, porque o Brasil tem 5.570 municípios. Todos vão lá para o Ministério da Educação, para a Saúde, para a Habitação pedir dinheiro. Então tem um procedimento lá. Você tem um processo, você manda um projeto, a engenharia passa na engenharia. Se tiver problema, estava perdendo porque não buscava. Não tinha. Se o projeto tiver alguma divergência, ele volta. Nós perdemos de dinheiro esses anos depois que saímos da por falta de projeto, por falta de acompanhar, por falta de... O Brasil já tem cultura de perder inscrição de vestibular, né? De perder dia de Enem. Já tem essa cultura. E aí... E essa senhora fizeram essa carta convite, ela ganhou, terminou o ano, ela disse, impossível, veio Vades, não tem tanto processo em andamento lá, ela tem que continuar. Vem um parecer da Procuradoria, que eu não sou advogado, sou engenheiro civil, dizendo que tinha que prorrogar, porque está dentro da lei e tal, podia prorrogar. Assinei a prorrogação, daí foi para 120. Aí alegaram que eu fraudei a licitação, que eu devia ter sido feita a licitação lá e não podia ter aumentado sem ter o absurdo da coisa. E a mulher trabalhando, conseguindo 192 milhões. Aí vou para a eleição. Esse assunto ainda não estava resolvido. Eles recorreram porque chegou na hora do julgamento, o relator prepara o estudo e apresenta para os outros. Ele chegou e disse, olha, o prefeito aqui pagava esta senhora como funcionária e como terceirizada, que ela tinha sido funcionária antes, como terceirizada. Isso configura enriquecimento ilícito, prejuízo erário e dolo. Botou em votação, ainda assim consegui 3 votos. Por um voto eu perdi. Aqueles advogados espetaculares, entende? Pagos por esse que era meu vice. E perdi por um voto. Daí curiosidade. Eu com os direitos, me cassaram os direitos políticos. Veja uma curiosidade. A situação, me tiraram os direitos em cima dessa coisa. Foi para julgamento. Questão de uns 3 meses, né? Julgaram de novo o advogado. O advogado comprovou que eu nunca paguei 2 vezes a mulher. Pegou os recibos de tudo, pegou o pagamento da prefeitura e comprovou que nunca paguei 2 vezes. E ela contratou conseguiu captar 192.800 mil. Aí eles, em cima disso, anularam essa do Ziraldo que tinha e essa foi anulada. Eu ganhei ação. Eu queria saber por que demoram tanto para resolver isso aí, então, sempre na época de campanha. Então eu vou te contar, o Samis também está num problema desse. Que nossa equipe abrisse o documento ali. Viu? Quero te fazer uma pergunta sobre isso. Só para você saber, o Samis, que é o pré-candidato também, tem uma ação de 20 anos. E agora que estão julgando. Olha, se eu tivesse feito uma coisa tão errada assim em 2007, que é esse caso da Regina, ou 2005 do Ziraldo, em 2 anos tinha que me punir, tirar, me expulsa da prefeitura. Agora leva 18, 15 anos para dizer que... Nós temos esse documento. Isso aqui é o seguinte. O que significa esse documento para você? Diz que eu estou pronto para votar, ser votado e exercer o mandato que eu merecer por ganhar uma eleição. Isso aqui, a data dele está 29/6 do dia 12 de abril. Você tem como tirar com data de agora? Sim. Tem como entrar no site do Entra tribunal, no TSE, né? E põe o meu nome. Está aqui o nome da minha mãe, Adriana Carlos, do meu pai, Tito Olivier Guise, carta emitida 21/35, kit com a Justiça Eleitoral na presente data. Eu quero voltar a ser prefeito, vou arrumar essa cidade. Se você me perguntar, eu gostei que antes de começarmos você disse, você vai arrumar a saúde como? Exatamente. Você vai, pergunte como é que eu vou arrumar os buracos na estrada. Pergunte. Como é que eu vou, o hospital, como é que vai funcionar? Pergunta o que você quiser da cidade, eu tenho uma equipe, sozinho. Mas antes de eu fazer essas perguntas aí, eu tenho
Tem bastante pergunta ainda. Eu queria que você respondesse qual foi o sentimento quando você não pôde assumir. O que aconteceu com o Paulo ali? Taça. Olha, sabe, porque assim... Veja bem. Quem era você naquele momento? Eu era um engenheiro da cidade, nunca vivi da política, vivi do meu trabalho, paguei as minhas campanhas, pouquíssima contribuição de amigos. Eu vendi propriedades que hoje eu não tenho dinheiro para comprar, para pagar minha campanha, para não dever para ninguém, para não dever para um lixo que diz, olha, nós devemos agora, temos que fazer. Inclusive... Não ficar amarrado, né? Não ficar amarrado. Por favor. Então eu vou te contar uma só para você ter noção das coisas. Eu assumi a prefeitura. Um déficit geral, quebrado, escola, creche, tinha tudo para fazer. E eu disse, tem dois caminhos. Ou você vai pedir dinheiro para governo do estado, governo federal, ou você vai procurar onde é que está vazando o dinheiro, você cuidar, recuperar o dinheiro e arrumar isso. E eu vi o lixo, a conta era 1.800.000 mês. Digo, puxa vida. E eu já sabia de umas conversas e tal, que isso estava muito além. Chamei a empresa antes de tomar posse e disse, olha, eu não vou ter dinheiro para pagar vocês. Vocês vão ter que baixar esse valor. Quanto o senhor quer? 900.000, para metade. Não, mas prefeito, impossível, como é que nós vamos fazer? Vocês é que sabem. Eu não tenho dinheiro para pagar e eu não vou deixar a cidade sem lixo. Eu ponho o caminhão, eu viro, eu compro, alugo, mas eu não tenho dinheiro para isso. Se virem. Sabe para quanto foi o lixo? 1 milhão por mês. 1 milhão. Então, esses 800.000 por mês de economia, isso é atualizado 6 horas hoje, de dia 17/4. 6/1. Puta, que bacana, né? Dia 17/4. 6/1 de 17/4. Então, tá entendendo, né? Isso é importante porque eu acredito que quem vai assistir ou está assistindo esse podcast não precisa, né, ficar com essa dúvida de que a gente está com conversa fiada. Mas deixa eu contar do lixo. Aí baixei 800.000 mês. No ano, 800 vezes 12, 9.600.000 numa medida. Tomei várias assim, mas eu acho que vou cansar o pessoal se eu contar tudo. Conta em banco, carro alugado, um monte. Mexemos em tudo. Tinha vazamento por tudo. Mas só ali eu economizei 9.600.000. Vezes 8 anos, quase 80 milhões. Numa medida. Você está entendendo o que é gestão? Eu podia dizer, mas não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? A prefeitura está quebrada. E tem a maioria dos políticos que nunca administraram nada, eles fazem isso, eles vão cheios de boa intenção, porque eu arrumo a saúde, mas chega na hora de ver do vamos ver, não sabe fazer, não sabe procurar, não sabe onde apertar, não tem conhecimento, não tem estrutura e não tem coragem. Esta que eu quero, aliás, um dos motivos de eu ser candidato a prefeito, eu quero preparar o povo de Foz do Iguaçu para nunca mais ser enganado, que já foi enganado várias vezes. Nas 3 últimas eleições foi enganado. Mas será que... Eu quero preparar o povo, não, mas é estudantada, está diferente, a cabeça muda, eu vou ser um pregador do que é gestão pública eficiente. Eu não aceito, por exemplo, me dói saber que você tem, o médico pede uma ressonância magnética. Uma fila enorme aí. Não, para alguém que está na UTI do Hospital Germano Lauck e que tem que tirar a pessoa em coma, trazer uma ambulância, pegar a equipe, botar dentro da ambulância, levar no Costa Cavalcante, chega lá, descarrega, a pessoa está em coma, faz a ressonância, põe na ambulância de novo, traz de volta e tinha equipamento de ressonância magnética e raio-x encaixotado há 3 anos no fundo do hospital, estragando. Você aceita isso? Você acha? E quem que fiscaliza isso? Quem que fiscaliza isso? A prefeitura deveria fiscalizar, mas cadê? Mas você entende que isso aí não tem cabimento? Eu não aceito. A pessoa está com uma dor do estômago terrível, leva 90 dias para conseguir uma consulta com o especialista. O especialista pede os exames, a pessoa sai fazendo os exames, se não tem...
E aí precisa fazer uma cirurgia. Vai para a fila, tem número 600 na frente dele. Você está entendendo? Eu não aceito pouco, né, que o cara chegue em casa, o trabalhador chegue em casa de noite, o filho está com febre, ou a mulher com dor abdominal, tem que arrumar carro para levar até a UPA, chega lá na UPA, fica 5, 6 horas sem atender. Você entende? E até isso que você falou, a dona Sara Serafina, minha mãe, essa é a pergunta da minha mãe. Por que demora tanto o atendimento no posto de saúde? Chega às 6 horas da manhã lá, 7 horas, e aí tem que esperar até depois do meio-dia para ser atendida, quando é atendido. Então eu vou te contar uma. Nós vamos longe, né? Eu quero que você me cobre. Como é que você resolve isso? Vou dizer no posto de saúde. Primeiro, o que eu fiz. Eu ia às 5 horas da manhã no posto, tinha aquela fila. Por que tem fila? Não, porque aqui o médico só atende 12. Porque a ordem, ou 16, pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, cada médico só pode atender 3 ou 4 consultas por hora. E se o cara chegar mais tarde, não é. E tinha consulta daquela... 3, 4 consultas por hora e um monte de gente... Tem consulta daquela que ia o idoso para renovar aquele uso de contínuo para pressão alta. Ele olhava... Seu Laércio, o senhor está dormindo bem? Está comendo bem? Tem alguma coisa, tontura, não sei o quê? Não. Então, está aqui, ó. Para renovar, pode comprar o seu remédio. Exame admissional? Você está entendendo isso? Aí o que nós fizemos? Negativo. O médico vai cumprir horário. Todo mundo que chegar vai ser atendido. Rapaz, acabou aquela fila da madrugada. Era uma loucura. Eu ia lá, mas como que pode? Eu lembro disso. Você lembra disso? Era você sair de casa 4 horas da manhã para ir na fila, que chegava lá já tinha um monte de fila. Não, essa ideia de saúde você pública é madrugada. Viu, né? Como ficou depois? Meu Deus. Depois o cara ia na hora que chegar às 10 horas, 11 horas, chegar às 4 horas, era atendido. E o médico, aí você vai dizer, faltava médico? Faltava. Então veja só uma curiosidade. Assim, até para deixar claro, Paulo, isso é uma coisa que... O problema não é com o profissional que está lá trabalhando. Não. É a gestão, né? É a gestão. É gestão. O profissional lá está sozinho, fazendo trabalho de casa. Às vezes não tem, falta remédio básico. Todo mundo. E muitas vezes nem remédio tem lá. E daí deixa eu te contar uma curiosidade. E tinha essa falta de médico. O ministro da Saúde era o Alexandre Padilha, que hoje é ministro de Relações Institucionais do governo Lula. E eu, das 100 maiores municípios do Brasil, fizeram a Frente Nacional de Prefeitos. E a Frente Nacional de Prefeitos tinha presidente, vice-presidente de Educação, vice-presidente de Saúde, vice-presidente de Segurança. Eu, engenheiro civil, imagine só, qual é a vice-presidência que me deram? De Saúde. E eu reuni a prefeitaiada, o problema era a falta de médico. Praticamente em todos os lugares. Cheguei para o ministro participou dessas reuniões nossas da Frente Nacional de Prefeito, aliás, é muito atencioso, extremamente. Ministro, quero lhe pedir licença, eu vou trazer médico de Argentina para atender o meu povo. Mas, Paulo, isso é contra a lei, o Conselho Regional de Medicina. Prefeito, o ministro, eu preciso de médico. Não tem jeito, como é que eu faço? E na Argentina tem, são ótimas escolas, profissionais, e outra, eles vão ganhar aqui o dobro do que ganham lá. Que na época, o câmbio, aquela coisa. Imagina hoje. Mas imagina eu não, hoje, né? Aí, eu não posso fazer isso, Paulo, que tem que ter lei. Ministro, vamos fazer um laboratório em Foz. Ele não fez o laboratório, mas criaram mais médicos. Eu recebi a maior comenda da Frente Nacional de Prefeitos, que é só prefeitos. Não é a associação do município, vai o secretário disso, daquilo, era só os prefeitos. A melhor condecoração, até saiu no jornalzinho deles, que foi dali que saiu mais médicos. E numa reunião, e aí o ministro, você vê o ministro, hein? Tem que dar um jeito. Do Paulo tá ali. Tem que dar um jeito. Como é que nós vamos fazer? Vamos abrir para fora, mas como? Fizeram lei, fizeram tudo. Tipo. E aí veio. Então, hoje a gente, inclusive, percebe que as faculdades do exterior estão usando os hospitais do Brasil para as residências médicas, né? Estão usando para residência. E olha só, uma outra
curiosidade da situação dessa do Mais Médicos, que fizeram, mudou o Brasil, porque começou a ter, vieram 100 e poucos mil médicos e tal. Veja bem uma outra situação, da dengue. Essa é uma pergunta. Veja Já dengue. pode falar sobre E a a dengue. dengue? Posso falar sobre a dengue? Fique à vontade, Então, porque vou te tá um contar. caos aí que... Eu estou na prefeitura, recebo um comunicado do Ministério da Saúde que se aproxima, era outubro, uma epidemia de dengue no verão. Dezembro, janeiro, fevereiro. Que a epidemia que ia sobrecarregar os nossos postos de saúde, UPA. Aliás, a UPA foi nós que fizemos, não tinha UPA. O SEMU, também não tinha SAMU. Mas eu não estou olhando para trás, vou olhar para frente. Daí, o que fazer? Puxa vida, como é que vão fazer? Ele estava o tal do fumacê, que é aquilo, o carro o dia inteiro rodando, aquela fumacinha. Chamei o pessoal do CCZ. Nós estamos ameaçando uma epidemia de dengue. O que vocês sugerem? O fumacê não resolve. Um lá me disse, prefeito, não resolve, porque dislui de um jeito e o mosquito se esconde. Ele pode ir numa moita dentro de casa, numa árvore e tal, e ele não vai. Não mata, vai matar passarinho e abelha. Digo, vocês estão loucos? E custa uma fortuna. E cada vez que passava, todo mundo fechava as portas. Fechava as portas ainda, né? Proteger o mosquito, para proteger o mosquito estava dentro. Aí eu eu queria que vocês me dissessem tudo sobre esse mosquito. Me contem. E esse inimigo, eu quero conhecer o inimigo. Porque para você enfrentar uma batalha, você tem que saber os pontos fortes e os fracos do teu inimigo. Me contem o que é isso. Aí me disseram, prefeito, o mosquito não pica. Quem pica é o mosquito fêmea. No começo da manhã ou no fim no início, no alvorecer ou no anoitecer. E ele fica escondido dentro de casa, transformando esse sangue em ovos. Sangue em ovos. Aí ele sai espalhar os ovos, que dentro de casa ele não vai botar os ovos. Ele sai procurando um muro que tem uma depressão, uma bromélia, uma folha, uma água parada, um pedaço de plástico, um negócio desse, e lá ele põe os ovinhos. Quantos ovos? Ele faz 10 a 20 posturas cada fêmea, põe de 300 a 400 ovos. E no mesmo lugar não, ela espalha. Digo, puxa vida. E ela vem e ela vai se alimentar onde ela se alimenta dentro de casa. Digo, e por que nós não matamos ela dentro de casa? Em vez de nós sair procurando ovinho, que é uma loucura. Onde é que você vai achar os ovinhos? E fosse vivendo uma epidemia de dengue e de multa. Porque o cara vai lá, tem um gramado que não cortou, mata, multa, 2, 3 mil reais, porque o mosquito da dengue, mentira. Estão jogando a culpa no povo, da incompetência deles. Aí eu disse, então ela está dentro de casa, e por que nós não matamos dentro de casa? Mas como? Até essa semana eu estava falando com a minha esposa, não é possível que... Porque assim, a minha família, a família dela, os vizinhos, todo mundo se cuidando. Como que tem tanto mosquito da dengue? Aí, por exemplo, eu não sei como que é a fiscalização disso ou como que esses ferro velhos são cuidados. Porque o ferro velho está lá, todos os carros abertos, essas desmonte. Quem que fiscaliza lá? Porque assim, ali é uma casa perfeita. Porque está tudo aberto. Mas sabe que ele não fica ali, sabe por quê? Ele pode botar os ovos, mas ali não tem comida para ele. Onde é que tem comida? Em casa. Tá, mas os ovos não tem gente. Mas os ovos ele espalha até 800 metros de distância, espalha em tudo que é canto. Você pode caçar ovinho, 300, 400 ovinhos, você vai atrás ali, tem ali. Impossível. Tanto que está aí, estão fazendo isso, multando e tal, e gente tira lixo, não sei o quê, e a epidemia está cada vez maior. Aí eu disse, vamos matar esse mosquito dentro de casa, que é onde ele come, ele se esconde. Mas como? Spray. Aí quantas unidades
Nós temos em Foz Eu recebi bastante. 80 mil. Quer dizer que nós vamos precisar 80 mil sprays? Sim. E ele disse mais o seguinte: você põe numa casa, ele foge para outro, vizinho do lado. Tem que ser todo mundo. Como fazer isso? Aí a Eleni sugeriu: quanto custa os 80 mil? 500 mil reais? Não tem dinheiro. Pô, mas tem dinheiro, mas se não tiver, nós vamos ter que assaltar um banco, porque não vamos. Aí a Eleni sugeriu: por que vocês não pedem doação de umas indústrias? Eu liguei para 3 indústrias e mandei carta e tudo. E uma disse, de sexta-feira, ele nos ligou e disse: olha, prefeito, o seu pedido vai ser analisado amanhã pela diretoria. Era 80 mil sprays. 80 mil frascos. Frasco de inseticida. Aí, segunda-feira, ele ligou: olha, foi aprovado, o senhor pode contar com os 80 mil, quando o senhor quer que entregue? Aí, como é que nós vamos fazer o povo aplicar esse troço na hora certa? Uma grande campanha, rádio, jornal, televisão, tinha cara fantasiado de mosquito nas esquinas. Lembra disso? Eu lembro, sim. E nós vamos todo dia, marcamos segunda, terça, quantos? Era 5 dias, né, Nil? Segunda, às 8 horas, todo mundo, vamos fazer a matança nessa mosquitaiada, vamos ver se... e distribuímos 4 mil e poucos voluntários, de casa em casa, ensinando a usar. Que não adianta pegar aqui e espalhar aqui, ó, Lars. Agora, atrás desses teus livros, embaixo daquele armário, atrás daqueles equipamentos, era ali, ensinamos o povo a usar. Jornal, televisão, uns 4 mil e poucos voluntários, entregando de casa em casa. Olha, e as crianças nas escolas e tudo. E no dia, quando marcamos, era uma bagunça, era ensino de igreja tocando, bombeiro buzinando, gente. Uma movimentação nas escolas, né? Uma loucura. 5 dias nós inundamos. A Globo fez matéria, fez tudo, foi assunto nacional. Foz acabou com a dengue. Não tínhamos mais dengue. Teve 130 e poucos casos, dos quais 40 e poucos vieram de fora, que não eram autóctones. O Paulo volta à campanha? Show Você dengue. acha que eu vou deixar esse troço continuar assim? E a gente falou ali Você acha que... da saúde, né, do hospital, da Você acha dengue. que do jeito que está vendo, você não faz isso, você não foi. Vai numa UPA, vai no posto de saúde e vê quando chega o pessoal da dengue. É uma loucura. Eu ano passado eu peguei a dengue, eu passei, 2021, 22. Eu cheguei lá 3 horas da tarde, morrendo. Eu fui sair no outro dia 5 horas da manhã. Não, hoje tá em colapso. Pra fazer Tá exame. Hoje está em colapso. Aí assim, passaram para coletar o Quando foi? sangue. Quando foi? 2022, eu acho. O ano passado, o ano retrasado. 22. Aí o que aconteceu? Retiraram o sangue para fazer exame e tudo, e a coleta passou, só que não levou o meu, e de mais um monte de gente. Vou para amanhã. Que beleza, que Eu maravilha. fiquei lá, né, acordado. Que organização, né? Imagina, aí eu já tinha feito o teste de laço, tudo, já estava constando, só que não me liberavam porque precisava do exame de sangue. Eu não poderia ter ido para casa, dormir, descansar, para depois ir lá pegar o exame e ver o resultado? Não tem. Então, Mas deixa eu te muita contar causa. uma outra situação que nós enfrentamos. A epidemia de H1N1. Que era uma loucura. Aí olha só, como eu digo, o gestor, por isso que o engenheiro civil, viu? O cara dá jeito, ele não tem problema, tudo que é problema tem solução, tem que achar um jeito. E os caras, você chegava lá com suspeita de H1N1, eles tiravam o teu sangue e mandavam por Lactec em Curitiba, levava 10 dias para ver o resultado. Dava positivo, aí eles davam o Tamiflu. Tamiflu. Toda essa época. Aí davam o Tamiflu. Tamiflu. Mas tinha que Não ir podia lá, ser levar vendido, lá. né? Agora veja bem uma coisa. Aí chamei de novo os médicos. O Zarpelon era meu secretário da saúde. Zarpelon, como é que nós vamos fazer, Zarpelon? Se prefeito, se o senhor autorizar, o cara chegou com suspeita, eu vou mandar dar Tamiflu. Não tem contraindicação. Se não tiver doente, não tem nada. Mas se tiver doente, nós vamos resolver.
Poxa, mas por que ninguém faz isso? Porque o protocolo do TRAU é que tem que só dar o Tamiflu para quem tiver comprovadamente doente. Mas não tem efeito colateral nenhum. Se o senhor permitir, senta o pau, pode fazer. Me chamaram do diabo. Quem é esse prefeito que quer discutir que não normatização do Ministério da Saúde, não sei o quê? Não é médico, não é nada. E resolvemos o Tamiflu, resolvemos. Então, eu estou falando isso quando eu te digo que o povo de Foz tem que aprender o que é um gestor. Você não vai eleger um cara para bater nas costas, para beber pinga, para fazer discurso bonito, para resolver os problemas, para tomar a decisão certa na hora certa, para ter atitude e imaginação e saber usar o conhecimento da equipe. Eu não sou médico, mas eu chamei o Zarpelon, a equipe de médico, eu não sou... Por isso que você tem uma equipe, né? Você não vai saber tudo. Não tem como saber. Como a gente está falando de resoluções, né? Resoluções. O que foi feito está aprovado. Né? O que foi feito está aprovado, está comprovado. Mas a gente tem problemas aí pela frente. Eu vou trabalhar aqui, puxar um pouquinho para o lado da cultura. Sou professor, vou trazer um pouco para o meu lado aqui. Nós sabemos que tem passado aí um processo de bastante pedido de patrimônio público, né? De imóveis transformar em patrimônio público. Vejo que a cidade tem se voltado um pouco para essa questão cultural. Nós temos a questão da fundação cultural, o senhor já citou a ideia da possibilidade de música nas escolas e tudo mais, teatro em Foz do Iguaçu, né? Vamos entrar nesse assunto um pouco. E a Fartal, cadê a nossa Fartal do passado, né? Essa festa tão gloriosa que já atraiu pessoas de outros municípios. A gente vê que parece que no momento a ideia é levar as pessoas daqui para outras festas e não valorizar a nossa festa. Tem um projeto para isso tudo? E complementando o que ele está falando, aquele nosso elefante branco lá, centro de convenções. Centro de convenções. Pode ser utilizado, né? Pois lá foram gastos dezenas de milhões. O resultado para a cidade é quase nada. Existe esse, não, vamos fazer ao bairro, você vem, vamos construir um teatro, gasta milhões. E o uso disso. Eu prefiro, primeira etapa, transformar cada escola num centro cultural. Porque a criança, tendo oportunidade de ver, primeiro esporte direto, natação, basquete, vôlei, futebol de salão, futebol, vai aprender xadrez, vai aprender, por exemplo, no meu tempo de criança, menino, sábado, ia no grupo escolar e declamação das crianças apresentarem. Declamação. Por que não agora fazer isso aqui? Transformar. Aliás, nós fizemos as Olimpíadas do Saber, do Esporte e das Artes. Foi ideia da TUT. Nós fizemos, foi assim, um evento, participavam 8, 10 mil crianças, que tinha 20 e poucas modalidades, e cada modalidade, 7 anos, 8 anos por idade, por primeiro ano, segundo ano, tal e coisa, e medalha para tudo, e eu via as crianças se esforçarem para se superar. Porque imagine se não tivesse corrida de automóvel. Você acha que estavam desenvolvendo motores, tecnologia, sistema? Imagina pneu. Se não tivesse Olimpíada, ia ter o cara correndo, saltando a altura. Não. Mas a nossa Olimpíada era do saber, do esporte e das artes. Tudo tem que ter uma provocação, né? Sem interromper. Eu sei decor os poemas que eu já declamei na minha vida desde há 7 anos, 6 anos. Eu lembro de uma besteira, às vezes a gente está numa conversa de amigo, eu falo assim, jogaram uma pedra d'água de pesada foi o fundo e os peixinhos logo gritaram, viva Dom Pedro II. Cara, que é isso? O que é isso, né? As crianças de hoje sabem. Uma criança que declama um poema. A criança que declama um poema. A estrutura da escola... O Brizola dizia, a escola é o centro da comunidade. Antes era a igreja. Você ia ver, tudo era igreja. O centro agora é o hospital saudável. É ali que transfere o conhecimento, prepara para a vida. E onde a comunidade vai. Então, o que nós pensamos em fazer? O que nós vamos propor para a cidade? Se a cidade aceitar cada escola ser um clube de bairro, que vai ter o cinema. O cinema, eu fiz um monte de cinema. O que é o cinema? Um projetor, mas tem que ter um monitor para o filme. E agora, se o mocinho, em vez de reagir, se ele sair chorando e se esconder, o que vocês acham que vai acontecer?
fazer interpretar. Exato. Sim. Aliás, o Domênico De Masi veio aqui e queria ensinar nossas crianças a ler filme, a fazer filme. Veio ele e aquele fotógrafo da... Como? Não, é o... Sebastião? Não, aquele fotógrafo da Benetton que ganhou o prêmio no mundo inteiro. Como é que era? Olivier... Como é que é o nome? O fotógrafo que passou, comeu barriga. Os fotógrafos aqui comeram barriga. Toscana, Olivier Toscana. Teve aqui ele e o Domênico De Masi, vieram uma feira do livro que tinha. Feira do livro. Tinha livro, era um show aquilo, nem existe mais. Né? Imagina o Domênico De Masi, um escritor mundial, o Olivier Toscana. Deixa eu te atrapalhar. Eu não tenho engolido a ideia de o evento começar amanhã e a divulgação começar amanhã. Vai começar amanhã a Feira do Livro Foz do Iguaçu. Começou a divulgação hoje. E as Olimpíadas tinha xadrez, tinha poesia. Eu vi criança de 5 aninhos declamando um poema na frente de 1.000 pessoas. Tinha dicionário, soletramento. Tinha matemática, tinha tudo. Tinha... que mais? Um monte de modalidades, escultura de barro, tinha música, tinha composição, tinha teatro, peças maravilhosas, as crianças representando aquilo, e a escola era o centro da comunidade. Então, era a preparação do ser humano para desenvolver o talento. Agora, olha outra coisa, nós tínhamos coral, orquestra e banda, fecharam. Sabe o que nós vamos fazer com o coral, orquestra e banda? O que eles faziam? Eram professores das crianças. O cara tocava violão e ia ensinar violão nas escolas. O outro coral ensinava coral. O outro percussão, o outro... Entende? Nós vamos transformar essa cidade. Vai dar gosto de viver. E a Provopar, hein? E a Provopar. Dá para começar a desenterrar um monte de coisa. Que show! E, aliás, a Nancy vai voltar. Eu já convidei ela, digo, se eu ganhar, eu vou precisar de você. Mas, depois de tantos anos, você vai voltar, você vai estar muito melhor para fazer agora. Porque a Provopar tinha os ônibus, um computador informático. Aliás, nós temos um laboratório de informática em todas as escolas que vai ficar aberto às noites e final de semana para as famílias. Que o Bill Gates... Eu li uma biografia dele, ele, logo que surgiram os computadores na universidade, eu acho que de Harvard, que ele fazia, até as 2 horas os estudantes usavam. Depois começava a usar de novo às 6. Sabe o que ele ia? Ele faria lá das 2 às 6, dormia, acordava às 2 e ia lá para mexer no computador. Nós temos aqui o laboratório, por que fica fechado? Criança que quiser mexer, vai mexer. Nós vamos dar chance do cara... Por que você acha que Bill Gates só nasce nos Estados Unidos? Aqui nós temos um monte. Nós vamos dar condição para eles e você vai ver o que eles vão fazer. Não tem, né, Paulo? Estava comentando, não tem como alguém ser um pianista sem saber o que é um piano, né? Eu falei do Mozart, sim. Né? Se o Mozart com 5 anos tocava piano, o pai dele era professor de música, e se ele fosse filho de um açougueiro? Não ia ser músico. Se ele fosse filho de um pedreiro. Mínimo uma cutelaria ele ia ter. Um engenheiro, nunca mais ia ter. É bem isso. O que nós não temos hoje é uma boa qualificação para crianças, né? Não é nem qualificação, uma preparação para ela, para quando ficar adulto escolher um caminho. Porque na minha época ainda eu levar as artes precisam ser valorizadas, sabe, Lércio? As artes. O grande professor Valdivino, né? Foi o único professor que incentivava a leitura em sala de aula. Levava os livros. A leitura vai ser fundamental. Porque, assim, na minha época já estava ruim. Imagina hoje. Mas as crianças estão lendo bastante. A leitura é fundamental. Fundamental, você tem que ter livro apropriado para a criança na idade certa. Agora, veja uma coisa. Uma das principais propostas nossas, que eu não estou sozinho, tem uma grande equipe. Em Foz, nós somos 5 partidos, vários candidatos a vereador, gente que apoia de tudo que é lado, é educação tempo integral dos 6 meses aos 10 anos. Isso é uma condição que não abro mão. Fundamental. Eu vou preparar bem essa juventude.
O cara vai ter condição de ter acesso, se ele tiver vocação para jogar xadrez, vai ter aprender xadrez. Se tiver vocação para violão, se tiver vocação para natação, para futebol, vai ter. A escola centro da comunidade vai ser isso. E outra condição, consequência disso, sabe o que é, Laércio? Além da formação boa para a criança, a mãe está livre para ter uma profissão, para melhorar a renda da família, para se realizar profissionalmente. Ou até mesmo voltar a estudar. Voltar a estudar, e a escola vai estar aberta de noite. Ela quer aprender informática, ela vai lá na escola. E o que nós vamos fazer com isso? Vamos gerar emprego. Se você fizer isso, olha... Vamos gerar emprego para professor de informática, professor de xadrez, música. Vamos mudar, porque, entendeu? Aí você quer construir um teatro? Que maravilha, quem vê o teatro? Nós temos teatro aí, os gregos representavam nas ruas, nas esquinas, nos auditórios, faziam um buraco no chão e aquilo virava um anfiteatro. O teatro é só aberto. Agora, essa estrutura de pessoal, de incentivar o professor e dar as condições às crianças, isso é inevitável. Até porque, assim, como que você vai ter um teatro, coisa mais linda do mundo aqui em Foz do Iguaçu, se você não prepara a população para isso? Para ser gosto, para gostar. Você vai fazer um teatro ali, a maioria das pessoas, teatro, nunca fui. Eu vejo os teatros em outras cidades, o uso é mínimo. E aqui nós precisamos de teatro, trazer uma grande peça. Tem um monte de hotel que tem teatro maravilhoso. Que suportam 5 até 10 mil. Eu acho assim Rafainho, você viu? Eu acho que a cidade precisa de um teatro, mas assim, uma construção, numa linha. Porque, por exemplo, vamos supor que você consiga colocar tudo isso que você está falando. Música, teatro, dentro da escola. Você vai estar preparando essa pessoa. Você vai dando instrução, então, para que ela possa, no futuro, utilizar esse teatro, a família utilizar. Não, mas escuta, primeiro nós vamos divulgar a cultura em todas as escolas. Eu vou te contar uma coisa. Tony Bennett, ouviu falar, um grande cantor, teve em Foz. Não tinha teatro para ele se apresentar. Os hotéis? Foi no Hotel Bourbon e se apresentou lá. Maravilha, espetacular. A estrutura todos os hotéis têm. E espetacular. Lima Duarte, grande artista. Chegou aqui, sabe o que ele queria ver? Até nós temos filmado isso, né, Lenis? Os depoimentos dele. O que vocês estão fazendo para as crianças nas escolas? Rapaz, eu levei ele no Érico Veríssimo, ele ficou encantado de ver. Levei ele na creche 7 de setembro, lá no Morumbi. Ele ficou louco, a estrutura que ele estava criando. Eu tenho a gravação dele elogiando, dizendo, olha, que vocês estão na frente, isso aqui mesmo que eu mostrei para ele as Olimpíadas, a criançada, e ele ficou encantado com isso. E nós não tinha teatro. E ele não perguntou se tinha teatro. Isso aí, ele queria ver o que nós estamos fazendo pelas crianças. Segunda coisa, primeira, educação tempo integral, 6 meses aos 10 anos, que é a escola municipal. Vou tentar fazer com que o Estado estenda isso até mais no ensino médio e o Fundamental 2. Veja só, não é justo. Você constrói maravilhas, gasta com um monte de porcaria, que eu não vou falar aqui, não tenho sentido de criticar. E nós temos mais de 2.000 famílias morando numa situação pior do que os homens das cavernas. Porque a água é roubada, a luz é roubada, o piso, a estrada é 6 metros, naquilo chove um barulho infernal. Como é que faz? E você acha que nós podemos viver com isso? Você acha? Eu vou te contar eu vou mostrar isso com o tempo agora, quantos milhões jogados fora. Por que não compramos 10 alqueires de terra, fazer uma cidade nova, fazer um prédio, ou 2 alqueires, ou 3, e fazemos... O governo federal tem financiamento, o governo do estado tem financiamento, para casa o cara vai pagar 100, 150 reais de prestação e vai morar dignamente, e aí junto, onde ele mora, nós vamos fazer campo de esporte, de lazer, escola, e posto de saúde. Você está entendendo? Você está percebendo
por que eu quero ser candidato? Por que eu sou pré-candidato? Quanta coisa tem para fazer? Eu não quero viajar sem ter feito isso. Paulo, tem muita coisa na cidade que a gente vê aí que está lastimada. Tinha, né, Esses moradores de rua, não essa situação crítica, mas essa situação aí dos pedintes nos semáforos, parece que a gente percebe que a cidade está recebendo gente, está exportando gente para Foz, né? Você acha que não tem jeito? Lógico que tem. Nós vamos ver exemplo de outras cidades que criaram um internamento para essa gente. É doente, às vezes é doente, não tem jeito, o cara é um problema mental. Vão fazer educação. Agora não é justo largar o cara na rua para abordar as outras, abordar mulher, abordar criança, abordar homem e querer dinheiro, me dar e riscar caro. Peraí, tchê. Não é assim. E aí nós cruzamos os braços porque eles têm direito. Esse direito, eles têm direito e nós vamos dar o direito que eles têm. Se você veio de outra cidade para cá, meu amigo, você tem direito de voltar para a sua cidade, para a sua terra. Se você não tem dinheiro, nós vamos lhe dar o dinheiro da passagem, vamos lhe dar comida e até um dinheirinho mais para você voltar. Mas aqui, não. Às vezes o cara deixou família lá, e a família se o cara que é daqui, extinguiu ele de lá, né? O senhor aqui mora onde? Mora no Porto Meira, minha família. Vamos lá. Por que a senhora largou esse cidadão? Ah, ele está doente. Por quê? Vamos tratar. É problema de cabeça? Vamos ver o que a gente faz para isso, mas não vamos deixar na rua. Isso é injusto, isso é desumano. Isso é injusto. O cara vem falar direitos humanos, deixar o cara morrendo, dormir numa calçada, comer porcaria, revirar lixo. Isso para eles esse é direitos humanos? Que direito humano, rapaz? Na República Argentina, as marquises de prédio, se você passar ali no final da noite agora, cada marquise tem uma, deixar duas os caras ali direitos, é defender direito humano? É assim, é notório que nossa cidade está desculpa a palavra, está um lixo. Está precisando de melhoria, né? E aí é aí que eu quero fazer outra pergunta, que o que mais tem é pergunta aqui. Sim. Assim, Paulo, não temos medo de assunto. Saneamento básico ali, deu uma chuva, alaga tudo lá o bairro, JK, choveu, alagou. Vários pontos na cidade, né? Até você comentou, pergunta para mim sobre os buracos. Sim. Então além do buraco... Então eu vou te dizer. Por onde passa a água no buraco? Você é engenheiro. Sim, deixa pro Beck. Qual que é a solução? Deixa pro Beck. Primeiro buraco. Gostei. Toca a bola. Primeiro buraco. Então moramos lá onde a gente mora, a gente passava todo dia nos buracos. Na hora que virava o carro, mas o buraco estava aumentando. O que nós fizemos? Peguei um pessoal meu da Taquarussul, comprei massa fria e tapei os buracos. Faz 2, 3 meses, perfeito. Nós vamos ter uma equipe. Agora, você não sabe, a prefeitura, não tem gente andando para ver onde tem buraco. Saber onde está o problema. Quem é que sabe? É o povo. Quem é que sabe? É o povo. A porta de bueiro está quebrada, né? Nós vamos criar uma patrulha, uma, 2 ou 3 caminhonetes com equipezinha de 2, 3, com massa de tapar buraco. O povo vai ligar, no outro dia vai ter que estar tapado. Começou pequenininho e ninguém toma providência. Não, você percebe, você chegar em casa hoje, Laércio, se tiver alguma lâmpada queimada, você vai ficar sabendo na entrada. Está queimada, tem que trocar. Então vou ter uma patrulha para isso. Agora, esses grandes asfaltos... Só para não cortando, por exemplo, assim, ontem eu passei em frente à guarda municipal ali, né? Tinha um carro parado que estava tudo alagado. Parou o carro, morreu. Aí a Júlio Cimena Baixada. Ontem não estava um lado, o outro estava cheio d'água. Então são vários pontos na cidade que você não pode passar. A JK, batendo nesse assunto de novo, porque acaba com a vida dos empresários ali. Porque mas enquanto esses caras não perdem... Isso é um problema. Não é difícil. Não é difícil. Você pega cada caso, você estuda e resolve. O que você não pode não tem dinheiro. Desculpa, que não tem dinheiro. O que é isso? Eu te disse, já te contei como é que você arruma dinheiro. Você vai ver onde está jogado fora, desperdício, que tem tudo que é lugar, e vai na cara que é importante. Esse assunto do alagamento é elementar. Agora você vai dizer, você foi o prefeito, por que não tapou? Não tinha esse problema. Não tinha esse problema. Se tivesse, tinha resolvido. O que tinha na nossa época, nós resolvemos. O nosso engenheiro de obras, secretário de obras, o engenheiro Santiago, fazia questão
questão de dizer, quando tiver o programa, eu vou lá resolvo. Ele desafiava na rádio, você não reclama de nada. Ele tinha uma equipezinha, é um grande engenheiro, fazia questão de pegar essas coisas e resolver. E nós vamos pegar esse assunto ali na frente do panorama, nós vamos ver o que é que precisa, se é um canal novo, se tem que desapropriar alguém, se tem... Você entende? Aí não tem dinheiro. Pelo amor de Deus, você porque, conversa. Assim, o maior prejudicado ali são os empresários que dão trabalho para as pessoas e assim, o imposto sempre é alto de tudo e pagam impostos. Só que ali nada é feito. Assim, e não só os empresários. Não, mas não é só ali, tem vários locais. Sim, assim. Mas o que mais visto é ali, né? Então assim, todo mundo se lascando, tanto o empresário quanto o funcionário ou quem está passando. Tem ali. Vários locais assim e nós vamos ter que parar e pensar. Eu vou lá. O engenheiro, eu vou junto com o secretário de obra, que é engenheiro também. Eu vou lá, eu quero ver junto. Porque várias situações a gente viu aí, candidatos a vereadores surfando, plantando bananeira nos buracos e sumiu tudo. E ninguém fez nada. E quando aparece é só para ir ali. Pois mas eles fazem isso, denunciam. E a gente vê os vereadores hoje ali na Câmara, e, tipo, os que faziam maior muvuca. Eu nunca vi uma Câmara de vereadores tão tranquila. Está muito tranquila. Eles faziam, um ou outro. Eles faziam barulho. Eu tinha um programa na rádio, já falei aqui, eu acho que já estou repetindo, das 8 às 10 da manhã na Rádio Cultura. E o objetivo era tudo que é problema, a pessoa ligava para eu saber. No começo, era uma enxurrada de problemas. O meu pessoal da comunicação social, Paulo, para esse programa aí, que isso aí não dá. Mas eu respondia, que resolvia. Porque sabe o que é o difícil? Você passa num buraco, e nós passamos lá todo dia, e você não tem para quem falar. E quando você fala, o cara diz que vai arrumar, levar 2, 3 meses. Não foi, eu mandei arrumar eu. Eu comprei o saco e arrumamos. Agora, se você tiver uma equipe que você liga e o cara te atende e faz, e se não fizer sábado, ele liga para a rádio, prefeito, aqui o senhor disse que ia resolver tal coisa e não veio. O negócio... Dá um jeito de resolver rapidão. O palco... Eu acho até assim que a prefeitura deve ter o canal ali, né, para a pessoa chegar a falar. Só que o problema é ter o canal, você informar esse canal e não ser feito nada. E gestão, você tem que estar em cima. A cidade é um órgão vivo. Da cultura, eu acredito que já tem um viés bom, né, da cultura. Tem muita coisa, porque a cultura daria um programa à parte, né? Acho que até, assim, complementando a cultura... Não, e a Feira do Livro, não? Feira do Livro, eu acho que já falamos, né? Você falou que na sua gestão foi a melhor Feira do Livro pelas... Não, a melhor vai ser na próxima gestão. Tudo que vem novo é melhor. Então, assim, complementando, eu queria perguntar, a Beira Rio sai do papel ou não sai? Por quê? A Beira Rio, né? Nós vamos estudar já tá 30 anos aí, o sistema viário inteiro. A Beira Rio tem pouco movimento, não sei se você viu. Agora, nós temos um congestionamento, quem vai para o Morumbi. Temos um congestionamento, quem vai lá para Três Lagoas. Tem um problema seríssimo daquele viaduto que gastaram 20 milhões e que dá com fila de quilômetro, porque foi feito errado. E nós vamos dizer, mas por que você não fez? Eu tinha um projeto que você vem de Cascavel, você vê que tem uma baixada ali do lado. Você iria para aquela baixada e passava por baixo da BR e saía lá na frente com rampas apropriadas e tudo, menos de 5 milhões. E resolvi o problema, porque o cara vem e passa por baixo. Gastaram 20 e está lá aquela loucura. Está lá aquela loucura. Então, porque Beira Rio talvez não seja prioridade. Então nós vamos ter que fazer primeiro, estudar o sistema. Por exemplo, nós temos que pegar o binário. O Beira Foz, na verdade, né? Jorge Schimmelfennig, Jorge Sanvas e Belamino e Mendonça, não. Como é a mim? Xavier da Silva? Não, é o outro do lado. Não, agora me faltou.
Vamos fazer uns binários desses, nós temos que ligar a cidade, interligar, nós temos que ver para onde que ela vai expandir, que tipo de estrada que nós vamos precisar, porque do jeito que está, não dá. Tem que pensar, essa cidade vai crescer muito, Laércio. Vai crescer muito. Com certeza. O Paulo não tinha... A gente vê assim, até mesmo fora do crescimento, está se falando de uma revitalização da JK, né? Sim. Até nenhuma empresa aceitou o valor que ofereceram, foi isso? Eu não sei, eu não Mas que ofereceram o valor na hora da abertura lá das licitações, não tinha empresa, nenhuma se inscreveu. E aí, como é que faz? Aí como é que faz? Não, como é que faz? Não fizeram, vão abrir uma nova como agora. Como é que você faz? Abriu, ninguém apareceu. Aí, o que você faz? Vamos marcar outra. Não, vai aumentar o preço. Você chama quem foi que fez o projeto. Vou discutir o projeto. Vou discutir o orçamento base. Por que isso é feito assim? Por que é assado? Quanto custa? Se eu chegar à conclusão que o preço é aquele, ou é menor, pode ser até menor se eu simplificar o projeto, eu vou fazer. Agora o cara fica, não, porque não apareceu ninguém. Para! Você acha que a empresa não quer ganhar dinheiro? Quer. E ela não quer. Mas é isso, ela vai ter que fazer serviço. Quem é que cuida do que a empresa faz? É quem contrata. Você vai contratar um cara para arrumar um banheiro na tua casa e ele vai dizer que tem que trocar todos os azulejos. Quando tem um vazamentinho na tua... Você está entendendo? Entendi. Aí você vai ver o projeto, por que não... O que está acontecendo? Onde é que está? Qual é a receita que deram? Você não precisa ser professor, engenheiro, como eu sou. Você chama os engenheiros bons. Minha gente, eu quero uma análise desse projeto. O que nós temos que fazer diferente? Por que os preços não apareceu ninguém? Será que os preços estão muito baixos, estão muito altos? O que eu quero que me digam? Aí você vai... E isso vai ser com tudo, porque a terceirização, eu sei de coisas terceirizadas aí que eu acho um absurdo. Acho um absurdo. Você sabe que a rouparia do hospital municipal é lavada em Cascavel? Cascavel? Por quê? Porque agora é nossa vez, né? Eu também gostaria de saber. Por quê? Não tem sentido nenhum. Levar para Cascavel, lençol, fronha, não sei o quê, lavar lá e trazer. Mas é um contrassenso. Se dividisse dentro dos hotéis, aí já dava, né? E tem máquina de lavar no hotel? Quanto custa isso? Ou então você compra umas maquininhas, porque você vai gastar água e sabão, pelo amor de Deus, e 5, 6 pessoas. Você está entendendo? Entendi. Chega. O Paulo, uma coisa que eu quero nós vamos na pergunta 5 ainda? Pergunta 5. Quanto tempo já deu? Já deu 2 horas quase, né? Já estamos acabando já. Eu acho que chega, ninguém vai ter paciência para assistir. Vamos marcar uma segunda Laércio, vez, deixa Laércio. para a segunda viagem. Vamos marcar uma segunda vez. Mas você não quer levar uma mudança de 100 sacos se o carro só cabe 50. Não, tá certo. Marca outra. Tá, eu não sabia, deu 2 horas já. Então me diz uma coisa, qual que é a diferença do Paulo de antes para hoje? Eu devo ter lido uns 200, 300 livros a mais, talvez mais. Eu viajei muito, eu vi coisas incríveis, eu tive a oportunidade de pensar, de visitar outras cidades. E depois tem outra, eu tenho 75 anos, vai ser a minha última eleição. Eu quero deixar um modelo para essa cidade que ela vai se orgulhar em termos de gestão pública para o Brasil. Essa é a minha ambição pessoal. Eu não preciso de outra que não seja essa. Eu quero deixar um modelo, uma demonstração de que é possível arrumar tudo. E outra coisa, eu acho que o problema não é de Foz, do mundo é gestão pública. Teve época que o problema era a geração de energia. O James Watt viu uma panela fervendo já, a tampa levantando, pegou aquela energia, fez a máquina a vapor. Teve problema que o Faraday pegou a eletricidade, o raio. O Benjamin Franklin viu o raio caindo, a eletricidade. Agora o problema do mundo não é mais a informática que está dominando, não é mais foguete, estão falando de descer em Marte, já descemos na Lua. O problema hoje, Laércio, é gestão pública. Se a gente conseguir resolver gestão pública, aqui em Foz vai servir de exemplo para o mundo, porque o problema é gestão pública. O problema é dar uma boa formação para as crianças,
dar uma boa educação, que eles se preparam, que eles tenham acesso a tudo que a humanidade produziu de conhecimento para eles escolherem o que é melhor para eles. O problema é deixar a mulher livre para se realizar profissionalmente. O problema é ter uma cidade que não tenha subhabitação, é ali que o crime procura para se sobreviver. O problema é ter uma saúde funcional, que a pessoa não sinta dor, não sofra por bobagem, por má gestão. Eu falei dos 3, depois não podemos falar de outros, mas esses são os 3 eixos principais, mais urgentes para mexer em Foz hoje. E trânsito, transporte coletivo, também tudo. Tem que mexer em tudo. Sim, sim. Olha, Paulo, eu quero agradecer por ter aceitado o convite. Tá? Também quero agradecer o professor Emerson por estar junto hoje. Participando você não sentiu falta da Ivana? Sentiu falta da Ivana aqui do lado. Todos os dias. É verdade. A próxima Ivana vai estar aqui, né? Bom. E espero que bem saudável, né? Que está com suspeita de Covid, então ela precisa estar repousando hoje mesmo. Então eu quero muito agradecer. Eu quero pedir para os nossos seguidores que não esqueçam de curtir, compartilhar. E quem ainda não segue o canal, siga o canal e nos acompanhe sempre nessas entrevistas, são sempre enriquecedoras, né? E, Paulo, espero que caso você assuma, caso você ganhe, faça um trabalho melhor do que você já fez na última gestão. Né? Então, e você porque nós estaremos cobrando lá. Mas é isso que eu peço, encarecidamente. Se eu assumir, me cobre. Você tem gravado tudo que eu falei. Mas, pô, você falou isso aqui das escolas, você falou. Me cobre, por favor, me ajude. Vocês me cobram. Perfeito. E não vai precisar cobrar, não, que eu vou chegar com gás todo. Viu? Muito obrigado. E Obrigado, você que está assistindo Paulo, aí, deixa a tua sugestão aí no nosso canal.